O Thiago Muniz veio ao estúdio nos atualizar sobre aquela bomba que veio ontem dos Estados Unidos, em termos de notícias, sobre investigações que levaram à prisão um técnico e um jogador da NBA, a principal liga de basquete do mundo. Foi algo inédito. O Barão estava ontem dando a dimensão do que representou essa notícia, né, gente? Desse escândalo que resultou numa prisão. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos detalhou agora as investigações, não é, Thiago Muniz? É isso, Sheila. As autoridades americanas não pouparam palavras. Disseram que o esquema era digno de cinema mesmo. Até lembrando de filmes como 11 Homens e um Segredo. Porque esses jogadores da NBA, ou melhor, o jogador e o técnico que estão envolvidos nesse esquema estavam participando da possível adulteração de resultados de jogos para favorecer apostadores das bets, mas eles também faziam parte de um circuito de jogos de pôquer jogos de pôquer ilegais, que eles tinham como objetivo roubar o dinheiro daqueles que iam para competir. Os jogos já eram ilegais, já era um circuito legal, mas as pessoas, e não era gente com pouco dinheiro, celebridades, outros atletas profissionais, todos eles eram atraídos para serem roubados, efetivamente. O prejuízo somado, de acordo com as autoridades, diz que essas vítimas foram trapaceadas em pelo menos 7 milhões de dólares. Uma pessoa especificamente teria perdido 1.800.000 dólares. E o que eles tinham para fazer esse roubo? Eles tinham uma máquina embaralhadora de cartas capaz de fornecer as cartas na ordem do jogo, de maneira com que os mantenedores já soubessem qual seria a ordem. Mentira! E havia ainda uma mesa que, com o uso de um determinado tipo de óculos, funcionaria efetivamente como uma mesa de raio-x. Gente do céu! Altíssima tecnologia. Muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro. E que criatividade também sendo utilizada para isso, para trapaça. A gente quer saber quem foi que perdeu tanto dinheiro, Thiago Muniz. Não foi especificado, pelo menos nesse primeiro momento, pelo Departamento de Justiça, os nomes dos indivíduos que teriam perdido dinheiro individualmente. O que a gente sabe, que até foi trazido pelo Eduardo Barão ao longo do dia de ontem, ele trouxe essas informações, um dos primeiros a trazer essas informações aqui no Brasil, que estão envolvidos o técnico do Portland Trail Blazers, o Chauncey Billups, que já foi jogador da liga, e também o jogador Damon Jones, que jogava até há pouco tempo na liga de basquetebol. Só que eles fazem parte dessa, justamente no caso do pôquer, né, eles estavam envolvidos também em obter informações para trapaça nas apostas relacionadas ao basquete, mas eles também ajudavam a atrair as pessoas que seriam enganadas, que seriam trapaceadas na mesa de jogo. E eles estariam, esse circuito ilegal de jogos, sendo mantido pela máfia, a máfia mesmo, italiana. Por exemplo, muita gente assistiu já o filme Poderoso Chefão, que nós temos a presença das 5 famílias mafiosas. Essas famílias, elas existem de verdade com outros nomes, diferentes daqueles que foram utilizados no filme. E essas mesmas famílias, já há muito tempo, comandam o crime, principalmente em Nova York. Então, pessoas dessas famílias estariam ligadas com esse tipo de crime. Essas vítimas do esquema ilegal do pôquer, o esquema de trapaça, teriam sido feitas em jogos ocorridos em Nova York, em Miami, em Las Vegas e também em outras cidades dos Estados Unidos. Então, para além do que já se sabia a respeito dos jogos de basquete, a atração de gente com muito dinheiro e a alta tecnologia sendo utilizada para essa rede de trapaças que, de novo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos chamou de coisa de cinema. E é mesmo, né? E é mesmo. Obrigada, viu, Thiago? Valeu. E no campo esportivo, depois de tudo isso, com a saída do treinador do Portland, o brasileiro Thiago Splitter assume a direção técnica do Portland. Primeira vez um brasileiro assumindo essa posição, né? De maneira interina, mas ele assume pela primeira vez uma carreira extraordinária em um período
curtíssimo de tempo do Thiago Splitter, que se aposentou em 2017. Foi Ele um é novo, ótimo né? jogador. Tem 40 anos de idade. Então... Foi um ótimo jogador da seleção brasileira, né? Depois foi para a NBA, assumiu como assistente técnico, foi para a França, campeão na França, e agora voltou para o Portland para ser auxiliar e vai ser interinamente treinador. Uma carreira fantástica num período curto de tempo, mesmo de maneira interina, assumindo o Portland, né, Thiago? Exatamente. O Brasil envolvido, mas só no campo esportivo agora, com Ainda o bem, Splitter, né? Menos mal. com o Splitter assumindo o Portland.